Olá! Hoje o tema é a palavra relaxar. Eu estava conversando ontem com uma cliente e a gente tocou nesse assunto, né? E aí eu me lembrei logo de uma afirmação, uma frase de Louise Hay, que ela diz que a gente pode administrar tudo na vida de maneira relaxada, né? Então você pode estar relaxada e ainda assim administrar tudo na vida. A gente não precisa estar tensa, preocupada, amedrontada para administrar as situações de vida. Então, toda vez que eu ouço a palavra relaxar ou tensionar para o dia a dia, para o cotidiano, eu me lembro dessa sugestão de Louise Hay, que é: você pode relaxar, né? Relaxar não é não é algo incompatível com a administração do seu dia a dia. A gente acredita, ensinaram para a gente que a gente deve, para ser responsável, né, a gente deve ficar tenso ao resolver qualquer coisa. Ficar tenso, ficar preocupado. Se a pessoa não é preocupada, ela é mais cabeça fresca, ela é uma pessoa irresponsável. E aí a gente atrelou, né, tensão, preocupação, medo com responsabilidade. Então, isso também acontece na minha cabeça de vez em quando, e principalmente quando eu estou relaxada e tem situações para resolver na vida. Aí fica como se fosse uma cobrança, que eu preciso estar tensionada, senão eu não sou responsável. E aí a gente estava conversando sobre isso, né? E aí ela também colocou a palavra do grau, né? O grau de relaxamento. Se a pessoa fica com excesso de relaxamento, aí não tem ânimo realmente para fazer nada. E aí eu lembrei do caminho do meio do Buda, né? Que ele sacou o caminho óptico, né, quando ele ouviu um músico ensinando um aluno, um discípulo, como afinar um instrumento de corda. Ele diz que se puxar muito a corda, né, tensionar demais, ela parte e não haverá música. Mas também, se você afrouxar demais a corda, ela fica bamba e ela também não ressoa, ela não toca. Então, dali ele descobriu o caminho do meio. A melhor forma de viver aqui na Terra é equilibrando as duas polaridades. Nem tanto tenso, nem tanto relaxado. No meio. Existe um mínimo de tensão, mas não é uma tensão que lhe drena energia. É uma tensão ativa, né? Uma tensão de... Eu até falei para a cliente, né? A ideia de manter o corpo ereto. Quando a gente está mantendo o corpo ereto, significa que tem uma tensão. Se a gente fica assim, relaxado, a gente cai. Então, tem uma tensão, mas essa tensão, ela não é uma super tensão, no sentido de contração, né? É uma mente e um corpo na tensão correta, que não drena a energia, a atenção voltada para administrar as coisas da vida. E para isso, né, para que a gente tenha esse equilíbrio entre tensão saudável e relaxamento, é muito importante a autoobservação, que a gente também falou muito sobre isso na consulta, né, se perceber momento a momento para poder dar comandos diferentes do que a gente está fazendo. Por exemplo, se eu estiver muito tenso, relaxa, é possível administrar isso com a cabeça mais leve, com positividade, com otimismo, com criatividade. E o corpo também. Aí você respira, né? Porque a respiração profunda e conduzida pela sua consciência, ela dá um comando físico para o cérebro para dizer: ó, não tem nenhum risco aqui, não tem nenhum perigo aqui, você pode ficar tranquilo, sereno, calmo e criativo para dar os passos que precisa para solucionar, para administrar a situação. Então, a respiração e a autoobservação é muito importante para que a gente mantenha essa mente leve, tranquila, serena. Tem uma outra afirmação de Louise Hay que eu gosto muito, que eu posso enfrentar qualquer situação com serenidade.
né? Eu adoro essa afirmação, eu uso bastante. Toda vez que a vida me apresenta uma situação que precisa do meu envolvimento para tomada de decisões, para fazer escolhas, eu lembro disso. Tá, tem isso para eu administrar. Mas eu posso resolver isso, eu posso solucionar isso com serenidade, com tranquilidade, né? Relaxadamente. Eu posso relaxar e administrar qualquer coisa. Então, eu estou sempre trabalhando com isso, com essa ideia nova, porque é uma ideia nova, não é assim que a gente aprende. A gente aprende a resolver tudo no susto, com medo. Então, quando a gente vai mudar isso, leva um tempo, a gente auto-observando, ou seja, observando o que está passando a gente e trocando isso. Vai trocando aos poucos, devagarzinho, até isso se tornar automático, né? E essa serenidade, essa tranquilidade ser a emoção de frente, né? O sentimento de frente. E aí fica quase inabalável. Você está sempre serena, mesmo que a situação seja trágica, né? Você não precisa se desorganizar emocionalmente porque uma situação é trágica. Claro, aqui eu não estou dizendo que você é proibido de se desorganizar. Se acontecer também, está tudo bem, né? Se uma situação chegar para você e você se desorganizar, não fique preocupado. O universo vai dar conta disso, vai chegar alguém, alguma coisa que vai te ajudar a voltar para o prumo, porque desorganizado a gente pode até ficar, mas não dá para resolver nada no nível de desorganização hard. Então, primeiro é preciso voltar a um grau de tranquilidade, serenidade, lucidez, clareza mental, para que a gente possa se envolver em uma situação e fazer escolhas, porque basicamente é isso. Né? Quando uma situação chega, a gente tem que tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas, dizer alguns sims e alguns nãos, e agir de acordo com essas escolhas. É basicamente isso, para qualquer situação que apareça. Não tem protocolo diferente, é sempre o mesmo, né? Só que às vezes a gente se desespera tanto que não percebe, aí se sente perdido, não sabe o que fazer. Esse é o desespero, tá? Se a gente não se desespera, normalmente é mostrado pra gente algumas opções, as opções nem sempre elas são agradáveis, tá? Mas tem opções, e aí você escolhe ou a mais agradável ou a menos desagradável, que para você naquele momento, e vai realizar, vai agir de acordo com essa escolha. Esse é o protocolo, sempre. Agora, nem sempre a gente consegue fazer, porque às vezes a gente é atacado pelo pessimismo, pelo desespero, pela agonia, pela angústia, e aí turva tudo. Aí a gente não tem condição de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, nem de agir, porque aí a energia foi toda drenada. Se acontecer isso, não tem problema, né? Às vezes acontece. Confie que outra pessoa vai chegar, ou uma dica vai chegar, e você vai voltar ao estado normal, ou enquanto você está no desespero, a outra pessoa resolve. Porque a situação precisa da resolução. Então, vai chegar outra pessoa para resolver para você. Quanto mais você confia nisso, melhor, mais tranquilo você fica. Então, a palavra relaxar, ela ficou pejorativa, no sentido de colocar ela para resolver situações. Então, a gente pode trocar isso, entendendo que o relaxamento é mental, né? Você fica com a mente confiante, tranquila, e no corpo é a atenção mínima que o seu corpo precisa para agir. Isso é relaxar. Não é, vou ficar relaxado e não vou fazer nada. Não. É você fazer algo de maneira tranquila, serena, com o corpo na atenção correta, adequada para a ação, e com a mente positiva, confiante, para poder ter energia até para agir na situação. Bom, por hoje é só. Eu estou tentando fazer vídeos mais curtos, tá? Mas ainda deu quase 10 minutos. Então, até a próxima.